Sempre acreditei que minha riqueza era suficiente para me proteger de qualquer verdade incômoda. O dinheiro tem esse poder ilusório, o de construir muros altos o bastante para esconder medos, erros e vergonhas. Mas naquela manhã, enquanto eu caminhava pelo corredor silencioso da sede da fazenda, percebi que algo estava prestes a romper esses muros. Era como se o ar estivesse mais pesado, como se a casa inteira pressentisse que um segredo, enterrado há anos, finalmente encontraria uma brecha para emergir. Lembro-me de ver a cozinheira, aquela mulher miúda, sempre com o avental amarrotado e as mãos marcadas pelo trabalho, parada no vão da porta. Ela apertava um envelope contra o peito, como se segurasse um pedaço da própria vida. Meu primeiro impulso foi o mesmo de sempre: olhar de cima, falar com frieza, exigir explicações. Mas quando nossos olhos se encontraram, senti algo dentro de mim se partir. Não era medo, não ainda. Era algo pior: reconhecimento. Ela sabia de alguma coisa, e essa coisa tinha meu nome escrito. "Preciso falar com o senhor", ela disse. Sua voz não tremia. A minha, porém, quase falhou quando tentei responder. A coragem dela me desconcertou mais do que qualquer adversário de negócios que já enfrentei. A cozinheira sempre foi parte invisível do cenário da fazenda. E, de repente, ali estava ela, trazendo consigo uma ameaça que eu não podia comprar, ignorar ou mandar embora. Dei um passo na direção dela, disposto a encerrar aquela conversa antes que começasse. Mas o envelope escapou de suas mãos e caiu aos meus pés, abrindo-se no chão. Dentro dele, papéis antigos, números riscados, assinaturas que eu reconheci de imediato. Minha família, minha herança e uma fraude que jamais deveria ter vindo à tona. Naquele instante, entendi que nada, nem minha fortuna, nem meu nome, poderia impedir o que estava prestes a acontecer. Eu, o fazendeiro mais respeitado da região, estava à beira de enfrentar a verdade que sempre temi. E tudo começou com uma cozinheira simples. E um segredo que ela carregou silenciosamente por anos. Eu sempre caminhei por esta fazenda como se cada grão de terra me pertencesse. Cresci acreditando que o peso do meu sobrenome era suficiente para sustentar a história da minha família, mesmo que parte dela estivesse erguida sobre números que ninguém ousava comentar. Meu pai costumava repetir que certas verdades não servem para ninguém. E eu aceitei isso como lei. Apenas segui adiante, administrando a fortuna, comandando funcionários e mantendo a ilusão de que tudo estava sob controle. Mas nunca esteve. O que eu não imaginava era que a verdade não desaparece só porque alguém decide escondê-la. Ela espera, silenciosa, nos cantos onde ninguém olha, até encontrar a pessoa certa para carregá-la. E por ironia do destino, essa pessoa não foi um contador, um advogado ou um fiscal. Foi a cozinheira da fazenda, a mulher que preparava minhas refeições desde que eu era pequeno. A mesma que ouvia conversas na cozinha enquanto lavava panelas e cortava legumes. A última pessoa que eu imaginaria guardando algo, capaz de desmontar a reputação da minha família. Nos dias que antecederam o confronto, percebi sinais que não quis enxergar. A maneira como ela me observava em silêncio, os bilhetes que encontrei sobre a mesa, o jeito aflito com que alguns funcionários cochichavam pelos corredores. Ainda assim, ignorei tudo. Preferi acreditar que era apenas imaginação, ou talvez paranoia. Mas o encontro daquela manhã deixou claro que eu não tinha mais escolha. O segredo que ela carregava estava prestes a mudar o rumo de tudo, não apenas da minha vida, mas da história da fazenda, do meu legado e da forma como eu me enxergava. Agora, enquanto conto isso, sinto o peso de cada lembrança. Eu sei que nada do que eu fiz poderá desfazer o que escondemos por tanto tempo. Mas talvez, ao revelar tudo, eu finalmente encontre o que sempre me faltou: paz.
Antes de continuar essa história e revelar tudo o que aconteceu depois daquele envelope aberto aos meus pés, quero te pedir uma coisa. Se o que você ouviu até aqui já mexeu com você de alguma forma, deixe seu like. Esse gesto simples me mostra que vale a pena expor cada parte da minha verdade. E se você quiser acompanhar cada passo dessa revelação, inclusive o que descobri por trás dos números escondidos da minha família, se inscreva no canal. Ainda há muito que eu preciso contar, e eu quero você comigo enquanto desenterro cada detalhe que passei anos tentando esquecer. E claro, deixa nos comentários o que você acha que havia dentro daqueles papéis. Quero ver até onde sua intuição te leva antes que eu abra completamente essa ferida. Agora sim, vamos continuar. Quando me abaixei para recolher os papéis espalhados pelo chão, senti como se minhas mãos carregassem mais do que simples números e assinaturas. Era como segurar fragmentos de uma história que eu sempre soube que existia, mas nunca tive coragem de encarar. O silêncio da cozinha pesava sobre meus ombros, e a cozinheira me observava com um olhar que misturava compaixão e firmeza. Uma combinação que eu jamais imaginaria ver naquela mulher. Ela não parecia orgulhosa, nem triunfante. Parecia cansada. Cansada de carregar sozinha algo que não era dela. Peguei o primeiro papel, uma nota fiscal antiga, datada de antes mesmo do meu nascimento. Os valores estavam alterados de maneira grosseira, como se alguém tivesse pressa em esconder o rastro. Eu reconhecia a caligrafia. Meu pai tinha um jeito particular de assinar, pressionando a caneta no final, deixando uma marca que quase rasgava o papel. Quando vi aquela assinatura, algo dentro de mim se quebrou. Eu sabia que aquilo não era um erro inocente. Era a prova de um desvio financeiro que sustentou parte da fortuna que hoje eu carregava com tanto orgulho. Onde você conseguiu isso? Perguntei, tentando manter minha voz firme, mas ela falhou. A cozinheira respirou fundo, enxugando as mãos no avental como se estivesse limpando uma sujeira invisível. Encontrei na sala antiga da contabilidade, aquela que o senhor mandou trancar depois da morte do seu pai. A lembrança daquela sala me atingiu como um golpe. Eu me lembrava perfeitamente da ordem que dei. Ninguém deveria entrar lá novamente. Era meu jeito de enterrar qualquer coisa que pudesse ameaçar nossa imagem. A cozinheira deu um passo à frente. Eu não ia mexer em nada, mas algumas gavetas estavam abertas e eu vi papéis que não deveriam ter ficado ali. A voz dela era firme, mas carregava algo mais: dor. Não por mim, mas pelo tempo que ela passou carregando aquele peso sozinha. A verdade é que durante anos eu tratei aquela mulher como parte dos móveis da casa. Ela estava ali, servindo, trabalhando, sem que eu percebesse que, silenciosamente, ela era testemunha de muito mais do que eu imaginava. Peguei outro documento. Dessa vez, uma planilha com números que simplesmente não fechavam. Receitas dobradas artificialmente, despesas nunca registradas, contas que não existiam. Tudo isso sustentando a imagem de um império estável. Meu pai sempre se orgulhou da honestidade da nossa família, e eu sempre acreditei nele. Agora, vendo a verdade estampada diante de mim, senti como se tivessem arrancado o chão sob meus pés. Era difícil entender como alguém que pregava valores tão rígidos podia ter construído tanto com base em fraudes. Por que não me entregou isso antes? Perguntei, sentindo a garganta apertar. Ela abaixou o olhar, como se estivesse prestes a confessar algo que guardou por anos. Porque eu tinha medo, respondeu. Medo de perder meu emprego, medo do Senhor, medo do que isso poderia causar. Essas palavras me atingiram com uma força inesperada. Medo de mim. Eu não precisava gritar para intimidar. Minha postura, minhas ordens curtas, minha frieza, tudo isso construía barreiras invisíveis que eu nunca percebi. A cozinheira continuou. Mas quando encontrei esses documentos de novo, eu senti que não dava mais para guardar isso só para mim.
Era como se esses papéis me chamassem, como se precisassem finalmente ver a luz. Enquanto ela falava, percebi que não era apenas um segredo financeiro. Era uma ferida aberta que contaminava não só a história da minha família, mas também todos que estiveram ao redor dela, incluindo aquela mulher simples que carregava mais verdade do que qualquer pessoa da minha linhagem. Levei uma das mãos à testa, sentindo um leve tremor. Isso pode destruir tudo. Ela assentiu devagar. Eu sei. Havia compreensão no olhar dela, mas também um tipo de força que eu não sabia que ela possuía. Mas às vezes destruir algo é o único jeito de reconstruir do jeito certo. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Reconstruir. Eu nunca tinha considerado essa possibilidade. Para mim, a realidade era simples: proteger a família, a tradição, os negócios. Mesmo que isso significasse esconder erros. Tem mais coisas aqui dentro, ela disse, pegando o envelope e me entregando com cuidado. O papel estava desgastado, as bordas amareladas. Eu sabia que abrir aquele envelope por completo significava aceitar o fim da história que eu sempre acreditei, mas também significava dar início a uma nova versão, uma versão que talvez fosse mais verdadeira. Respirei fundo, tentando me preparar para o impacto que viria. Abri o envelope devagar, como quem teme acordar algo adormecido. E ali, diante dos meus olhos, estavam as provas que selariam o destino da minha família. Não apenas dívidas ocultas, mas nomes de pessoas que foram prejudicadas pelo nosso silêncio. A cozinheira permaneceu ao meu lado, firme, observando cada reação minha. E eu, pela primeira vez na vida, senti vergonha não do que eu fiz, mas do que herdei. E percebi que aquele era apenas o começo. Eu não consegui dormir naquela noite. O silêncio da fazenda, que sempre foi meu refúgio, parecia me observar, cobrar respostas que eu mesmo tinha medo de encarar. O envelope que a cozinheira deixara sobre a mesa pesava mais do que qualquer dívida, mais do que qualquer culpa que eu já tinha carregado. Abri a janela, senti o cheiro de terra molhada e, mesmo assim, meu peito continuava apertado. Eu sabia que aquele segredo não era qualquer coisa. Era algo grande demais para ter sido escondido por tantos anos. Sentei na beira da cama, com o papel tremendo entre meus dedos. Não era apenas o conteúdo que me assustava, mas o fato de que ela sabia. A cozinheira, a mulher simples que eu sempre subestimei, havia descoberto algo que minha própria família fez de tudo para sepultar. E por mais que eu tentasse, eu não conseguia entender. Como ela teve acesso àquilo? Por quê? O que ela queria de mim? Eu sempre me considerei dono de tudo ali. Mas pela primeira vez, senti que não controlava mais nada. Desci para a cozinha, movido por uma inquietação que queimava dentro de mim. O ambiente estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua entrando pela janela. Eu me encostei na bancada onde tantas vezes a humilhei e senti o peso do arrependimento. A presença dela parecia ainda ali, impregnada no ar. Em cima da mesa, seu avental dobrado. Um gesto simples, mas que carregava uma mensagem silenciosa. Ela não me devia mais nada, mas eu devia muito a ela. Peguei o envelope novamente. O papel estava amassado, marcado pelos meus dedos. Respirei fundo, como se o ar pudesse me preparar para algo que já era irreversível. E então, abri as folhas uma a uma. Quanto mais eu lia, mais o chão parecia desaparecer debaixo de mim. Eram documentos bancários antigos, contratos assinados por meu pai e transferências enormes, dinheiro saindo silenciosamente da fazenda por anos, rastreado, exposto, revelado por ela. Um nome repetido nas folhas chamou minha atenção. Eu já tinha visto antes, mas nunca associei a nada importante. Era o nome de uma mulher que não fazia parte da nossa família,
mas que recebeu mais dinheiro do que muitos dos nossos próprios funcionários ganhariam numa vida inteira. Meu coração acelerou. Eu sabia o que aquilo poderia significar. Era como se cada número ali gritasse uma verdade que eu nunca quis enxergar. Senti meus joelhos falharem. Me apoiei na mesa, tentando manter o controle. A dor que subiu pelo meu peito não era só raiva, nem só medo. Era um luto. Era a sensação de que boa parte da minha vida tinha sido construída em cima de uma mentira. E pior, eu a defendi. Defendi meu pai. Defendi a honra da família. Defendi tudo aquilo que agora parecia desmoronar diante dos meus olhos. A cozinheira não tinha inventado nada. Ela simplesmente abriu cortinas que eu passei anos mantendo fechadas. A pergunta que queimava era: por quê? Por que ela me entregou aquilo? Por vingança? Por justiça? Ou por compaixão? Eu nunca fui gentil com ela. Nunca dei motivos para que se importasse comigo. Mas algo no modo como ela deixou o envelope, sem alarde, sem ameaças, dizia que ela queria mais do que desmascarar um erro. Ela queria que eu encarasse a verdade. E talvez quisesse me impedir de repetir os pecados do meu pai. Levantei, decidido a encontrá-la. Precisava olhar nos olhos dela, precisava entender o que mais ela sabia. E, no fundo, precisava admitir que eu estava errado. Atravessei a varanda, a fazenda mergulhada na escuridão, apenas o canto distante de alguns pássaros noturnos ecoando. Mas enquanto caminhava até a casa dos funcionários, uma sensação incômoda tomou conta de mim. Algo estava errado. As luzes estavam apagadas. A porta entreaberta. Entrei chamando seu nome. A voz embargada. Nada. A cozinha onde ela trabalhava estava impecavelmente limpa. Suas panelas guardadas, seus utensílios organizados, mas sem nenhum sinal dela. Era como se tivesse ido embora no meio da noite, silenciosa, sabendo que eu a procuraria. E aquilo me esmagou por dentro, porque eu precisava dela, não apenas para entender o passado da minha família, mas para entender quem eu estava me tornando. Quando voltei para casa, o envelope ainda preso entre meus dedos, senti uma lágrima escorrer. Não de fraqueza, mas de despertar. A verdade estava exposta, mas incompleta, e a única pessoa que podia completá-la tinha desaparecido. Respirei fundo, olhando para a escuridão da fazenda, e senti algo que não sentia há muito tempo: medo. Medo de descobrir que o segredo financeiro da minha família não era o fim, mas apenas o começo. Voltei para dentro da casa com o coração acelerado, como se cada parede estivesse encolhendo ao meu redor. A ausência dela pesava no ar, quase como um aviso silencioso de que algo maior estava para acontecer. Coloquei o envelope sobre a mesa e respirei fundo. Eu precisava pensar, mas minha cabeça parecia um turbilhão. A cozinheira não era o tipo de pessoa que desaparecia assim, sem explicação. Se ela foi embora, foi porque sabia que aquilo que revelou não era nem metade do que ainda estava por vir. Caminhei até a sala, a madeira rangendo sob meus passos. O relógio na parede marcava 2 da manhã. Era tarde demais para buscar alguém, mas cedo demais para desistir. Me sentei na poltrona e fechei os olhos, tentando lembrar de cada detalhe, cada expressão dela nos últimos dias. Tentei rebobinar nossa história como se fosse possível encontrar pistas no passado. Mas tudo que eu enxergava era meu próprio orgulho, minha incapacidade de enxergar além das aparências. Talvez ela já estivesse tentando me alertar há muito tempo, e eu simplesmente ignorei. Levantei novamente, incapaz de ficar parado. Peguei o envelope, virei-o do avesso, examinei cada canto. Foi quando notei algo que antes me passou despercebido. Um pequeno papel dobrado escondido no fundo. Ele estava tão preso que parecia parte do próprio envelope. Meu coração disparou. Abri com cuidado. A letra dela era simples, mas firme, como se cada palavra carregasse um peso calculado.
Se você quiser saber a verdade completa, me procure onde tudo começou. A resposta não está nos números, está na história que eles tentaram apagar. Aquilo me desmontou. Onde tudo começou? Tentei decifrar. A fazenda era antiga, construída por meus avós. Haviam lugares carregados de memórias. O celeiro velho, a casa antiga no topo do morro, a pequena capela abandonada. Mas a expressão dela, a história que eles tentaram apagar, aquilo indicava algo mais profundo, talvez algo que minha família jamais quis que eu soubesse. E a pergunta que me cortou por dentro foi inevitável. Por que ela sabe mais sobre a minha família do que eu mesmo? Saí para fora novamente, deixando a madrugada me envolver. A fazenda parecia um mar de sombras, e eu me sentia um intruso no meu próprio território. Caminhei até o antigo celeiro, guiado por uma intuição irracional. A madeira estava desgastada, o cheiro de feno velho misturado com poeira e lembranças. Passei a mão pela parede, tentando ouvir qualquer eco do passado. Foi então que notei algo estranho, marcas profundas, como se alguém tivesse arrastado caixas recentemente. Não fazia sentido. Aquele lugar estava abandonado há anos. Entrei devagar, com o coração batendo forte. A lua iluminava apenas o suficiente para revelar que parte do chão estava limpo demais, como se alguém tivesse levado algo dali. Meu pensamento imediatamente voltou para a cozinheira. Era possível que ela tivesse escondido alguma coisa ali, algum documento, algum objeto, algo que completasse o quebra-cabeça que ela me entregou? A sensação de que eu estava mexendo em um segredo enterrado há décadas me fez estremecer. Vasculhei cada canto, levantando tábuas soltas do chão, até que, atrás de uma pilha de sacos velhos, encontrei um baú pequeno de madeira, coberto de poeira, mas com o cadeado quebrado, recentemente forçado. Meu estômago afundou. Alguém abriu aquilo. E não fui eu. Empurrei a tampa e encontrei apenas vestígios, marcas de papéis removidos às pressas, um lenço antigo e uma foto. Aproximei a imagem da luz. Era minha mãe, muito jovem, abraçando uma mulher desconhecida. A mesma mulher cujo nome aparecia nas transferências bancárias. Senti uma fisgada no peito. A fotografia parecia proibida, um fragmento arrancado de uma história que nunca me contaram. Então algo me chamou ainda mais atenção. No canto da foto, quase apagado pelo tempo, a cozinheira aparecia. Mais jovem, mais inconfundível. Ela conhecia minha mãe. Elas se conheciam. Aquilo virou meu mundo de cabeça para baixo. A cozinheira não era apenas uma funcionária. Ela era parte da história que me esconderam desde criança. A ficha caiu como um golpe seco. Ela esteve presente antes de eu nascer. Ela viu coisas que eu jamais imaginei. Talvez ela tenha sido a única testemunha do que realmente aconteceu com meu pai e com aquele dinheiro que sumiu por tantos anos. A pergunta agora não era mais o que ela sabe, mas sim por que ela guardou isso por tanto tempo. E o mais assustador, por que decidiu revelar tudo justamente agora? Saí do celeiro com a foto na mão, sentindo que o solo sob meus pés já não era tão firme. O vento da madrugada tocava meu rosto como se tentasse me preparar para algo maior. Eu entendia agora que não estava buscando apenas a cozinheira. Eu estava buscando a verdade sobre minha própria família. E aquela busca estava prestes a me levar a um lugar que eu jamais imaginei revisitar. A foto tremia entre meus dedos enquanto eu caminhava de volta para casa, mas não era por causa do frio. Era porque, pela primeira vez, eu enxergava minha própria vida como um quebra-cabeça desmontado. A cozinheira, minha mãe, aquela mulher desconhecida e o dinheiro que desaparecia da fazenda por anos. Cada peça apontava para um lugar, um ponto específico da fazenda que eu passei a vida evitando. A velha casa no topo do morro. A casa que foi fechada depois da morte da minha mãe. A casa que meu pai transformou em um mausoléu de silêncio. No fundo,
Eu sabia que ela, a cozinheira, estava se referindo àquilo quando escreveu Onde Tudo Começou. Meu coração acelerou só de pensar em voltar ali. Passei anos ignorando aquele lugar, como se fosse uma ferida aberta que eu não tinha coragem de encarar. A distância parecia maior do que realmente era. Cada passo naquele morro carregava lembranças que eu lutei para esquecer. O vento soprava forte, como se tentasse me empurrar de volta, mas eu continuei subindo. Eu precisava acabar com aquilo antes que o passado me destruísse. Quando cheguei em frente à casa, a porta estava entreaberta. Meu sangue gelou. A madeira velha rangia, e o ar ali dentro tinha um cheiro estranho. Não exatamente de abandono, mas de presença recente. Alguém esteve ali. Apertei a foto na mão e empurrei a porta com cuidado. O interior estava escuro, iluminado apenas por feixes de lua atravessando as frestas das paredes. Cada canto parecia congelado no tempo, como se minha mãe tivesse saído minutos antes e nunca voltado. A sensação de perda me golpeou com força. Caminhei até a sala principal. No chão havia marcas de passos recentes na poeira, pequenas, leves, possivelmente dela. Meu coração apertou. A cozinheira esteve ali, talvez horas antes de desaparecer. Ou talvez ainda estivesse. Chamei seu nome, 1, 2, 3 vezes, mas a única resposta foi o eco distante da minha própria voz. O silêncio daquela casa sempre me incomodou, mas naquela noite ele parecia sussurrar histórias que ninguém jamais teve coragem de contar. No canto da sala, uma mesinha antiga chamou minha atenção. Em cima dela, um caderno de capa de couro desgastado com o nome da minha mãe escrito à mão. Meus olhos marejaram. Aproximei-me devagar, como se o simples gesto de tocar aquele caderno pudesse quebrar algo sagrado. Quando o abri, senti o cheiro de papel antigo, misturado com lembranças que eu pensei terem morrido com ela. Ali estavam suas anotações, suas dúvidas, seus medos, e no meio deles, registros financeiros. Alguns deles coincidiam exatamente com as transferências que a cozinheira me mostrou. Folheei página por página, até encontrar algo que me fez perder o ar. Um trecho escrito com pressa, quase como um pedido de ajuda. Eles querem esconder. Dizem que é para proteger a família, mas sinto que estou me afogando em segredos que não são meus. Se algo me acontecer, procure por ela. Ela sabe a verdade. A verdade que meu coração já não suporta carregar sozinho. Minhas mãos ficaram frias. Minha mãe não estava apenas ciente do desvio de dinheiro. Ela estava tentando impedir. E a cozinheira não era uma simples testemunha. Ela era sua confidente. Fechei o caderno, engolindo a dor que subia pela minha garganta. A revelação me atingiu como um raio. Minha mãe tinha confiado nela, confiado o suficiente para entregar a alguém humilde um fragmento de sua própria alma. E eu passei anos tratando aquela mulher como se fosse invisível. O peso do arrependimento quase me derrubou. Eu precisava encontrá-la, não apenas para entender o que aconteceu com minha família, mas para me desculpar, para reparar o que destruí sem perceber. Saí da casa com o caderno sob o braço. A lua iluminava o caminho e eu sentia dentro de mim algo diferente, não apenas dor, mas determinação. A cozinheira não tinha deixado aquele rastro por acaso. Ela queria que eu encontrasse aquilo. Ela queria que eu entendesse a verdade antes de finalmente encarar o que vinha depois. E, de algum modo, eu sentia que ela estava mais perto do que eu imaginava. Talvez me observando. Talvez esperando que eu estivesse pronto para ouvir o resto. Quando comecei a descer o morro, notei algo estranho. Luzes acesas perto do celeiro. 2 lanternas tremulando, como se alguém estivesse procurando alguma coisa. Ou alguém. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Não eram funcionários, não eram vizinhos, eram desconhecidos. Senti o frio subir pela espinha.
Eles estavam atrás dos mesmos segredos que eu, e pelo modo como se moviam, não pareciam querer conversar. A verdade não era apenas um peso do passado, era um perigo presente. Aproximei-me pela lateral, escondido pela escuridão, com o caderno preso contra o peito. O vento trazia vozes abafadas, curtas, secas. Eles falavam sobre documentos e sobre ela. Meu coração disparou. A cozinheira não desapareceu por escolha própria. Alguém a estava procurando. Talvez a tenha levado. E naquele momento eu entendi. Se eu não encontrasse a verdade rápido, poderia perdê-la para sempre. A noite estava apenas começando, e eu teria que enfrentar muito mais do que segredos de família. O coração batia tão forte que parecia querer furar meu peito enquanto eu me aproximava do celeiro, escondido entre as sombras. As lanternas continuavam a se mover lá dentro, como se varressem cada canto em busca de algo muito específico. Ou de alguém. A cada passo, eu sentia minha respiração prender, pesada e irregular. Eles não eram homens comuns, não estavam ali por acaso. E o fato de estarem mexendo justamente no local onde encontrei o baú deixava claro que sabiam muito mais do que eu. Me escondi atrás de uma pilha de madeira e tentei ouvir com atenção. As vozes eram firmes, secas, quase militares. Ela estava aqui. A velha deixou rastros. Os documentos não podem vazar. A velha. Eles estavam falando da cozinheira. Um calafrio percorreu minha espinha. Ela estava sendo caçada, não por causa dos segredos da minha família, mas por algo ainda maior, algo que envolvia mais gente, mais dinheiro, mais mentiras do que eu imaginava. A verdade se expandia diante de mim como um abismo. Quando um dos homens se aproximou da porta, segurei o ar. Ele carregava um rádio preso ao colete. Ainda nada. Mas ela não foi longe. Procurem a casa velha também. Meu sangue congelou. A casa velha. A casa da minha mãe. Eles estavam seguindo o mesmo rastro que eu. E isso significava apenas uma coisa. Alguém, em algum lugar, descobriu que a cozinheira tinha revelado parte do segredo para mim. E agora queriam impedir o resto de vir à tona. Custe o que custar. Respirei fundo e me afastei silenciosamente, voltando pelo caminho entre as árvores. A cada passo, meu cérebro tentava organizar o que estava acontecendo. Minha mãe sabia dos desvios financeiros. A mulher desconhecida na foto era ligada ao dinheiro. A cozinheira era testemunha. E meu pai... Meu pai não era apenas um homem rígido. Ele era o centro de uma teia de desvios que talvez envolvesse gente poderosa. Gente que não mediria esforços para silenciar qualquer ameaça. Eu precisava pensar rápido. Se eles estavam procurando a cozinheira, ela estava em perigo real. E se alguém tivesse conseguido alcançá-la antes de mim, a culpa recairia diretamente sobre meus ombros. O vento da madrugada parecia empurrar as nuvens com força, como se a própria noite estivesse inquieta. Corri até a varanda da casa principal, abri a porta com um tranco e entrei decidido. Precisava entender tudo e precisava entender agora. Coloquei o caderno da minha mãe sobre a mesa e abri numa das páginas marcadas pelo tempo. Por um instante, senti a presença dela ali comigo, como se estivesse tentando me guiar. As palavras escritas à mão tremulavam sob a luz tremida da lâmpada. Então, no canto de uma das anotações, percebi um símbolo que nunca tinha visto antes. Um círculo com duas linhas cruzadas no centro. Não parecia um desenho solto. Parecia um código. E, de repente, algo fez sentido. O mesmo símbolo estava gravado no fundo do baú vazio. Meu coração acelerou. A cozinheira sabia decifrar aquilo. Ela cresceu naquela fazenda, viveu por anos ao lado da minha mãe. Talvez tivessem inventado aquele código para esconder informações importantes. Talvez fosse um mapa, ou uma senha, ou até um lugar específico na fazenda. Comecei a folhear novamente, procurando aquele símbolo em outras páginas. Encontrei em 3 trechos diferentes, e todos mencionavam a mesma palavra: porão.
Eu conhecia aquele porão, ou achava que conhecia. Ficava sob a casa velha. Nunca entrei nele porque meu pai proibiu. Dizia que era perigoso, que a estrutura era fraca. Mas agora, entendendo tudo que sei, a proibição não tinha nada a ver com segurança. Era por causa dos segredos. Segredos que ele escondeu da minha mãe, dela, de mim. Talvez fosse ali que a história realmente começou. E talvez fosse ali que ela, a cozinheira, se estivesse escondida. Ou presa. Peguei uma lanterna, respirei fundo e me preparei para voltar ao lugar que eu jurei nunca revisitar. Mas antes que eu pudesse dar o primeiro passo, ouvi um som do lado de fora. Um estalo seco. Depois, passos apressados na varanda. Meu corpo congelou. As lanternas no celeiro haviam sumido há poucos minutos. O que quer que estivesse do lado de fora não era aliado. E então, um sussurro baixo, firme, atravessou a porta como um fio de gelo. A gente sabe que você encontrou o caderno. Abre a porta. Meu coração parou por um segundo. Eles sabiam. Sabiam sobre o caderno, sobre a foto, sobre o baú. E se sabiam disso, também sabiam que eu estava prestes a descobrir algo que não deveria. A lanterna tremia na minha mão. O som de alguém tentando abrir a maçaneta ecoou pela sala. E naquela fração de segundo, entendi que já não era apenas o passado que estava em jogo. Era minha vida e a dela, a cozinheira, a única pessoa que podia me ajudar e a única que ainda tinha todas as peças desse quebra-cabeça mortal. Hoje, olhando para tudo o que aconteceu, percebo que aquela noite não foi apenas o momento em que quase perdi tudo. Foi o instante em que finalmente despertei. A verdade que tentei evitar durante toda a vida bateu à minha porta com força, e mesmo com medo, eu encarei. O passado da minha família, os segredos enterrados, as mentiras escondidas. Nada pôde impedir o que eu me tornei depois daquilo. Um homem disposto a proteger a única pessoa que sempre soube a verdade, mesmo quando eu era cego demais para enxergar. A cozinheira mudou minha história. Não com vingança, não com ódio, mas com coragem. Ela poderia ter destruído minha vida, mas escolheu me dar uma chance. Uma chance de entender quem eu era. Uma chance de consertar o que meu pai quebrou. E mais do que isso, uma chance de recomeçar sem carregar o peso das sombras que dominavam nossa família. Ainda sinto o frio daquela noite, ainda escuto as vozes do lado de fora da porta. Mas agora, tudo isso faz parte do caminho que me trouxe até aqui. Se você chegou até o fim desta história, quero que leve uma coisa com você. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo quando tentamos enterrá-la. Mesmo quando ela dói. A moral é simples, mas poderosa. Não existe herança mais valiosa do que a coragem de enfrentar o que tentaram esconder de você. E se isso tocou o seu coração, continue comigo. Há outras histórias esperando para serem contadas. Histórias que podem transformar a maneira como você enxerga a vida.